Bom dia a todos. Espero que tenham usado umas boas férias, porque realmente estando nós no último fim de semana de agosto, esperamos que todos possam ter aproveitado e dado uns passeios à praia, que o tempo esteve muito convidativo. Eu estou, como veem, com uma cor um pouco diferente e também consegui aproveitar para descansar. Estamos aqui novamente ao domingo, mesmo de férias. É importante nós nunca perdermos estas oportunidades e o hábito de estarmos a reservar um tempo para louvar a Deus, para ouvir a Sua palavra, para meditar, para ouvir o que Ele tem a dizer e para também lhe entregar aquilo que nós temos para lhe dizer. Vamos ter o programa que costumamos ter, uma parte de adoração e louvor e uma mensagem também para refletirmos. E antes disso, vamos dirigir-nos em oração. Senhor, queremos agradecer-te porque temos mais uma vez esta oportunidade de estarmos cada um nas nossas casas a louvar-te, a adorar-te. Que tu possas trazer-nos da tua parte, através de quem vai pregar, trazer a mensagem, possas trazer diretamente da tua parte a mensagem que tens para cada um de nós, que possas tocar nos nossos corações e trazer-nos o teu recado, a tua mensagem, seja o conforto, seja a exortação, seja um desafio, que possa vir de ti, Senhor. Que possas continuar aqui na nossa presença, que nós possamos estar atentos à tua voz e que tu possas, Senhor, ter o lugar neste culto e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então continuar com a parte de louvor e adoração já de seguida. Até já. Vamos dar então agora início ao nosso tempo de louvor. Esperemos que os irmãos possam estar a acompanhar os nossos cultos, mesmo agora neste momento de férias, mas que felizmente através dos nossos cultos online podemos mesmo assim acompanhar juntos os cultos da Igreja de Algés. Hoje damos início ao nosso tempo de louvor com esta música em que exortamos todos os irmãos a entrarem em espírito de adoração, lembrando que agora é o momento de todos louvarmos ao Senhor e começando em nós, que possamos alargar para outros este maior tesouro, que é ter a salvação através de Jesus Cristo. Vamos então começar. É tempo para adorar. Vai entregar o teu coração. Vai, tal como estás para adorar. Diante de Deus, tal como estás.
tempo para adorar. Vem, entrega-lhe o teu coração. Vem. Para a música Eu Vejo a Glória do Senhor Hoje Aqui, escolhi o versículo que está em 2 Coríntios 3,18 e diz: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como no espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Para a música sobre o poder, escolhi o versículo que se encontra em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e diz: Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Sobre o poder, sobre o reinar, a natureza e toda a criação, sobre os caminhos que o homem possa ter. És tu antes do homem ser. Sobre as nações, tronos e reis, e maravilhas que o mundo conhecer. Sobre os tesouros que a terra possa dar, nada se compara ao que tu és. Crucificado e morto foste tu, por mim morreste, rejeitado e só
levaste o mal, sofreste a dor, pensando em mim. Sobre o poder, sobre o reinar, a natureza e toda a criação, sobre os caminhos que o homem possa ter. Eres tu antes do homem ser, sobre as nações, tronos e reis, e maravilhas que o mundo conheceu, sobre os tesouros que a terra possa dar. Nada se compara ao que tu és. Crucificado e morto foste tu, por mim morreste, rejeitado e só como a rosa esmagada no jardim. Levaste o mal, sofreste a dor, pensando em mim. Como a rosa esmagada no jardim, levaste o mal, sofreste a dor, pensando em mim. Primeira João 3,16. Eis como nós podemos saber o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É este amor incondicional que nós vamos cantar a seguir, é este amor que não olha as nossas falhas, que não olha os nossos feitos e que simplesmente nos ama. E quando nós somos chamados a dar a nossa vida pelos nossos irmãos, podemos pensar, vamos morrer por alguém. Não, vamos em primeiro lugar morrer para nós próprios, para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, para podermos aceitar os outros e amá-los para além daquilo que eles merecem, para além das suas falhas, dos seus feitos, tal e qual como Deus faz connosco. Que esta próxima música seja um momento de reflexão para vermos que em primeiro lugar nós não merecíamos nada disto e de que forma é que estamos a privar os outros de tudo aquilo que eles também podem receber deste amor incondicional, tanto de Deus como de todos nós. Senhor, conheces meu coração, mesmo quando falho, sei que me amas. Tua presença ao meu redor e em todo o tempo sei que me amas, sei que me amas. Prostra-me diante de Jesus, deste teu sangue na cruz. Não há outro amor igual. Ele morreu, ressuscitou, sobre a morte ele venceu.
nada me separará. Tu és meu guia e protetor. Tuas mãos me guardam. Sei que me amas. Prostro-me diante de Jesus, deste o teu sangue na cruz. Não há outro amor igual. Ele morreu, ressuscitou, sobre a morte ele venceu. Nada me separará. O véu se rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu se rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Em nos problemas, onde há tempestade, tu estás comigo. Sei que me amas, sei que me amas. Prostro-me diante de Jesus, deste o teu sangue na cruz. Não há outro amor igual. Ele morreu, ressuscitou, sobre a morte ele venceu. Nada me separará. Bom dia, Igreja! Gravo este último vídeo desta série sobre a primeira carta do apóstolo Pedro já em casa. Foram vários os ambientes em que gravei ao longo dos últimos meses, mas é de facto bom estar novamente em casa e, como sempre, um privilégio poder abrir a Palavra de Deus convosco. Espero que este estudo tenha sido tão proveitoso para vocês como tem sido gostoso para mim. Tenho aprendido muito ao preparar estas mensagens e espero que também tenha sido valioso para vocês. Hoje vamos terminar vendo como é que este completa estes vários fatores, a soma deles pode contribuir para a cultivação deste amor fraternal, sincero e não fingido, a qual o apóstolo Pedro apela e que tem sido o objeto do nosso estudo. E vimos que este apelo do apóstolo Pedro vem dos últimos versículos da primeira carta. Temos o título Nascidos de novo, abandonamos hábitos inúteis para abraçar amor puro e sincero. E o apóstolo Pedro, especificamente no versículo 22, indicou: amem-se ardentemente uns aos outros de coração puro. O imperativo, um verbo que tem muita força na língua grega. Amem-se, tendo vossas almas purificadas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. E depois cruzamos esta leitura com João capítulo 13, onde o Senhor dá-nos uma instrução muito semelhante. Assim como eu vos amei, é preciso que se amem também uns aos outros. Então, temos utilizado esta metáfora de agricultura, porque este amor sincero não nasce nem floresce lá no mundo,
Não é algo que acontece por acaso. É algo que temos que cultivar. E já vimos, as plantas mais úteis ao ser humano carecem de cuidados constantes. E é a mesma coisa com este amor. Mas, como temos visto, a fruta recompensa. É algo que cada um de nós vai beneficiar se conseguirmos cultivar, não só individualmente, mas em coletivo como igreja. E utilizamos este processo que agora nós ligamos à frase do apóstolo Pedro. Falamos da semente, do rebento e da maturação da planta que leva à colheita, tal como o apóstolo Pedro falou de obediência à verdade, que faz parte do ser, o nosso caráter, os nossos valores e o agir, os nossos hábitos, as nossas ações, as nossas palavras, aquilo que nós fazemos. E quando estas duas coisas, o ser e o agir, ambos são partes essenciais de obediência à verdade. Quando nós conseguimos unir estas coisas, leva-nos ao amor fraternal sincero, tal como o apóstolo nos indicou. E lembrando estas palavras de Jesus, assim como eu vos amei, amem uns aos outros. Já vimos, mas vale a pena recordar que o exemplo do amor de Cristo é tão completo, tão holístico, vai às vezes muito para além daquilo que nós rotulamos como amor. E por isso vale a pena voltar a observar os verbos que nós associamos a este amor de Cristo. Tem os verbos que nós associamos tipicamente com o amor: o servir, o ensinar, o demonstrar, o serviço humilde. Associamos isto ao amor, mas muitas vezes não associamos o outro lado de moeda, de corrigir. Mas isto é necessário. Os pais têm que corrigir aos filhos. Faz parte deste amor completo e holístico. Isto às vezes leva-nos a confrontar isto e até provocar. E tudo isto é possível fazer com as intenções certas, com muito cuidado. Às vezes para nós isto não parece amor. Mas se nós sabemos que alguém está mal e nós deixamos aquela pessoa ir e colher as consequências destas péssimas escolhas e nós não dizemos nada, não fazemos nada para tentar corrigir, para tentar chamar a atenção, que é possível fazer de modo amoroso, sem ser violento, sem ser muito bruto. É isto que nós temos que fazer, porque não é amoroso deixar uma outra pessoa sofrer consequências evitáveis, se há um modo de prevenir. Depois vemos outro lado, que novamente associamos muito ao amor, o sacrifício. Estar disposto a sofrer e até perder para beneficiar o próximo e de perdoar aquilo que os outros fazem contra nós. E este lado de perder para o outro poder beneficiar certamente faz parte do amor. Os pais sacrificam imenso em prol dos filhos. Mas também é necessário haver o outro lado da moeda. Tem que ser um amor que sabe vencer. Tem que ser um amor que sabe acreditar na outra pessoa. Vemos isto no relacionamento de Jesus com os discípulos. Se nós olhamos para os discípulos de Jesus, eram pessoas que ninguém na sociedade dava muito valor, enquanto os primeiros pioneiros de um movimento como foi o cristianismo. Eles eram pessoas humildes, não tinham muita educação, não tinham muitos cursos de teologia. Eles não eram do elite, mas Jesus escolheu estas pessoas e disse: eu acredito em vocês. E Deus utilizou estas pessoas que ninguém valorizava, mas nos quais Jesus acreditou e investiu e capacitou. E eles, de facto, mudaram o percurso da história. Então, é este um amor que sabe impactar a vida do outro. Se é assim que é o exemplo de Jesus nos Evangelhos, também deve ser esse o exemplo do amor que nós mostramos uns aos outros
dentro da igreja e também aqueles que estão fora da igreja, na sociedade, que provavelmente nunca enfrentaram, nunca tiveram em contacto com alguém que sabe amar desta maneira. Então o apóstolo Pedro continua. Vamos acabar os versículos deste capítulo. Tendo nascido de novo, não de semente perecível, mas de imperecível, por meio da palavra viva e duradoura de Deus. E vimos que este novo nascimento em Cristo traz também uma nova identidade. Implica abandonar certos hábitos, certas maneiras de fazer as coisas e abraçar outras. E é a palavra de Deus que indica o que é e não é coerente com esta identidade. E é por isso que saímos um pouco da primeira carta do apóstolo Pedro para ver outras escrituras, para tentar ganhar uma visão mais global, mais bíblica daquilo que é este amor sobre o qual o apóstolo escreveu. E aqui o apóstolo cita uma parte do Velho Testamento, porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que nos foi proclamada como boas novas. E a frase aqui, proclamada como boas novas, em grego é o verbo euangelizo, que dá origem à nossa palavra evangelizar, de entregar a alguém as boas novas de salvação em Jesus. E aqui vemos que estas duas coisas, o amor, a capacidade de pôr a palavra de Deus em prática, tudo isto tem muita influência no nosso evangelismo. E o evangelismo é um aspecto essencial da missão e da vida comunitária de uma igreja. Faz parte do último grande mandamento que Jesus deixou com os discípulos. E isto também depende. O nosso sucesso nesta missão que o Senhor nos concedeu depende da nossa articulação da palavra. De quão bem, ou, infelizmente, como às vezes acontece não tão bem, nós conseguimos deixar para trás as velhas maneiras de viver, de fazer as coisas, as velhas mentalidades e adaptar a nossa vivência ao modelo de Cristo, ao modelo das Escrituras. Então, para pensar um pouco mais nisto, vamos ver o evangelismo desarticulado, mal articulado e bem articulado. Vamos imaginar que temos duas pessoas e um comunica a mensagem do Evangelho ao outro e que há uma certa receptividade da parte desta pessoa. A pessoa quer saber mais sobre esta mensagem de salvação em Jesus Cristo, pela fé, pela graça. Então, a pessoa depois leva este amigo para uma igreja que articula bem a palavra. Mas também temos que imaginar a possibilidade inversa, que leva a pessoa para uma igreja que não articula tão bem a palavra de Deus. É óbvio que o que vamos estar a ver é o melhor dos cenários e o pior dos cenários. Muito provavelmente na vida real quase todas as igrejas são algures no meio, nenhum é perfeito, nenhum é um desastre por completo, mas imaginando estes dois extremos, podemos depois pensar o que é que mais vai beneficiar o evangelismo, no caso desta pessoa. Vamos primeiro contemplar a palavra articulada. Se a pessoa vai e aceita esta mensagem do Evangelho, depois vai encontrar bons modelos de ser um discípulo de Jesus. Se as pessoas da igreja, enquanto comunidade, articulam a palavra de Deus, vivem consoante os ensinos da palavra, vão encontrar bons modelos e alguém que tem um perfil semelhante e pessoas que também não têm, que são valiosos para nos ensinar, e isto vai levar a pessoa a fazer precisamente o que a pessoa que partilhou o Evangelho com ele ou com ela fez. Vai partilhar o Evangelho com outros e vai haver multiplicação de discípulos nesta igreja. O exemplo que vemos da igreja no livro de Atos, a igreja que o apóstolo Pedro liderou.
as pessoas aceitaram a mensagem do Evangelho, depois saíram da igreja, foram para outros sítios, partilharam a mensagem, novas pessoas se converteram, cresceram na fé e houve multiplicação da igreja. Agora, se contemplamos uma igreja onde as pessoas vivem largamente da maneira que a viveram antes de entrar na fé cristã, prestam pouca atenção às suas Bíblias, à obediência à palavra. O que é que a pessoa vai encontrar aqui? Talvez eles vão rejeitar a mensagem do Evangelho. É uma possibilidade. Talvez vão ver. A Bíblia é um dado comum a todos. Qualquer pessoa consegue ir à internet e ler a Bíblia. E é fácil alguém, se a igreja de facto não articula bem a palavra, ler e dizer, olha, mas o que isto diz e o que vocês fazem são coisas tão diferentes. Se isto não é para levar a sério, eu não quero ter nada a ver com isto. É uma possibilidade. A outra, que é igualmente negativa, é dizer, ok, então, se a fé não é para levar a sério, eu vou seguir o exemplo dos outros. E naquelas igrejas existem uma cultura de fé nominal, de fé não praticada. As pessoas vão à igreja, as pessoas fazem as cerimónias na igreja, fazem a ceia, cantam os hinos, assistem à pregação, voltam para casa. As outras pessoas vão entrar neste modelo. E daí não há incentivo para partilhar o Evangelho. Isto é imitar um estilo de vida, é a igreja como uma cultura. É o que acontece em muitos sítios em Europa, também em alguns sítios nos Estados Unidos. Mas vemos que ao longo das últimas décadas, estas igrejas que têm este tipo de cultura desarticulada têm vindo a diminuir em termos dos membros e é um forte desafio em muitos países. Então vemos que o evangelismo, em larga medida, e o sucesso do evangelismo e do discipulado depende de quão bem, não uma ou duas pessoas, não apenas os líderes, mas a comunidade como um todo, o corpo de Cristo, articula a palavra de Deus. Por isso vamos rapidamente ver os componentes, porque este amor fraternal depende de cada fase. Não é dizer, eu gosto muito desta parte aqui, aquela parte ali nem entendo, não. Se não seguimos todos os passos, se não é construtivo, passo a passo, não vamos chegar ao nosso objetivo. Então é preciso entender e interiorizar a verdade bíblica. Este amor é algo inegociável para todos nós. Então eu vou fazer a minha parte. Eu vou cultivar. E onde começar? Primeiro, eu posso entender as motivações e os dons, os meus e também dos outros. E escolher relacionar com as outras pessoas com base no seu perfil e com base na graça. Aqui lembramos 70 vezes 7, o poder de perdão. E quando falamos do perfil das pessoas, é preciso reconhecer que Deus não nos fez todos iguais. E que isto é bom. Uns têm um perfil mais para ser líder, para levar os outros a fazer alguma coisa. Outros têm um perfil mais para executar aquilo que é a visão de liderança. E ainda outros são muito bons nos relacionamentos, que fazem bem este lado humano. E com base neste entendimento do outro, podemos seguir à próxima fase, onde nós ganhamos raízes e bases sustentáveis. E aqui implica cultivar hábitos de comunicação, que são transparentes, que são edificantes para todos. E isto implica gerir e cumprir de modo coerente os nossos compromissos através da comunicação. E baseamos esta pregação nas palavras de Jesus. Sim, sim, não, não. E demos a dica de comunicação.
informação certa e clara, comunicada no tempo certo, com as pessoas certas, com palavras e atitudes certas e, se possível, de acordo com a motivação da pessoa, as motivações das outras pessoas. Isto não implica dizer o que o outro quer ouvir, implica contar a verdade. Não deixar para em cima da hora, não manipular as informações, não manipular os timings, ser honesto, ser aberto, dizer sim, eu consigo fazer aquilo. Ou eu consigo, mas eu não consigo fazer com o timing que as outras pessoas da equipa querem. Ou houve um imprevisto, eu não vou conseguir, eu vou assumir, eu vou fazer de tudo para facilitar e não dificultar a vida dos outros. Tudo isto muitas vezes passa pelos bons ou pelos maus hábitos de comunicação que nós cultivamos. E é sempre melhor reduzir o stress, aumentar o impacto, a boa dinâmica nas nossas equipas com boa comunicação. E vimos na semana passada o processo de maturação, a ideia de construir a confiança. Então, é preciso ser transparente, é preciso ser edificante e é preciso ser coerente. Comunicamos, fazemos. E também vimos a necessidade de salvaguardar a prestação de contas. De haver maneira, quando nós não fazemos as coisas certas, que os outros podem chamar-nos a atenção. E em que nós podemos chamar a atenção dos outros quando eles também não fazem como devem. Porque todos nós somos seres humanos. Vamos falhar. E tem que existir esta capacidade de, amorosamente, sempre tendo a motivação de querer ajudar ao outro, poder prestar contas uns aos outros. Porque existe um grande poder negativo na incoerência. Quando não há coerência entre as nossas palavras e as nossas ações, nós perdemos a confiança dos outros pela via da hipocrisia. Este só fala e nunca faz. E quando não há transparência em relação às nossas falhas, quando não deixamos que os outros, quando é necessário, nos chamam a atenção, quando não assumimos, de facto, eu falhei, eu peço desculpa, eu tenho que fazer melhor na próxima e, de facto, fazemos melhor na próxima, não apenas dizemos desculpa, vou fazer diferente e nunca fazemos. Quando existe esta falta de transparência, perdemos a confiança dos outros pela via da falsidade. O que nós dissemos e o que nós fazemos não corresponde. Existe incoerência. E ambas as possibilidades resultam na perda da confiança dos outros. Mas este é o lado negativo da moeda. Existe um grande poder positivo na coerência. Quando há coerência entre as palavras e as ações, estabelecemos bases para criar confiança. E a confiança é sempre concedida pelo outro. Não é automático, não é algo comprável. E quando existe transparência, quando nós conseguimos assumir as nossas falhas, fazer diferente, aprender, melhorar, então nós mostramos sinceridade. E daí existem bases para criar proximidade e para criar um sentido da equipa, um sentido da comunidade. Então existe também este grande poder positivo. E, como nós temos visto, este amor fraternal depende dos ambientes. A saúde da planta depende muito do seu ambiente. Se tem o tipo de terra com as características certas, se recebe a certa quantidade de chuva ou de água, se recebe as quantidades certas de horas de sol ou horas de sombra, que nem todas as plantas são iguais, umas são mais delicadas que as outras. Então, cuidar destes diferentes fatores de ambiente é essencial na agricultura e também na vida cristã.
é necessário saber cuidar de diferentes aspectos do ambiente comunitário se o resultado que nós queremos cultivar e colher é este amor sincero comunitário. Então, são alguns destes fatores que nós podemos pensar, refletir e ver como é que cada um de nós pode agir para garantir que nós somos uma influência positiva em prol destes ambientes. É garantir que temos uma comunidade que sabe receber as pessoas, que já cultivou este amor fantástico, este amor que todos vão querer fazer parte de uma comunidade, de um corpo de Cristo amoroso que tem estas características, que tem estes cuidados, onde cada um tem espaço para ser o que é, mas onde também existe forte incentivo para seguir a palavra de Deus, para deixar para trás os hábitos que não convém, sem fazer violência à personalidade da pessoa, sem fazer muita pressão, mas para garantir que todos nós, passo a passo, seguimos o modelo de Cristo e que conseguimos fazer esta mensagem de liberdade e de responsabilidade nele chegar aos outros. É um grande benefício quando nós cuidamos destes fatores do ambiente e cultivamos este amor. Um abraço para cada um de vocês. Uma semana muito abençoada. E concluímos assim esta série de estudos sobre este tema do ambiente da Igreja, do amor, da forma como a Igreja pode ser ou pode chegar a ser muito mais próximo daquilo que Deus planeou. E ao ouvir estas coisas, nós podemos ter aqui várias reações, mas duas delas que são opostas são: vamos tentar fazer isto para que a Igreja seja uma Igreja correta, de modelo, de referência, que esteja bem, e é um pouco mais centrada em nós. Mas há outra reação que é muito importante nós darmos atenção a isto e fazer os esforços necessários para que estas coisas que aqui o irmão Matt tratou se concretizem e sejam aplicadas, porque há necessidade de nós cumprirmos a vontade de Deus neste sentido de alcançar aqueles que não estão alcançados. Quando estamos no nosso dia-a-dia, há uma rotina e há uma repetição, mas às vezes quando estamos de férias, como eu neste momento estou, num sítio com muita gente diferente, muita gente que eu não vejo o resto do ano, muita gente que eu não conheço, e nestas alturas eu recordo-me de forma mais clara quantas pessoas há, quantas vidas há que não conhecem Jesus e que vivem a sua vida à procura da realização em coisas que não são Deus e em coisas que não as podem aproximar de Deus, que sabemos que, em última análise e com base, é o que cada um precisa. Então, ao ver isso, ao lembrar-me disso, percebo como ainda é mais importante que a Igreja seja a Igreja que Deus quer que ela seja. Uma Igreja relevante, uma Igreja unida por este amor que foi aqui falado, e uma Igreja que está estruturada e que é coerente, de forma que pessoas possam ser alcançadas e que não só cresçam os que estamos dentro, mas que sejam alcançados e cresçam os que ainda estão do lado de fora da fé, do lado de fora da salvação. O nosso culto está a terminar e vamos ainda ter mais uma música de louvor. De anúncios não temos muitos anúncios. Esta semana ainda não vai haver atividades durante a semana. Também não temos registro de aniversariantes e não há assim mais nada para anunciar. Então quero apenas desejar-vos o resto de uma boa semana e que Deus vos abençoe.
Jesus, és meu alicerce, em quem posso confiar. Jesus, és meu alicerce, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Jesus, és meu alicerce, em quem posso confiar. Jesus, és meu alicerce, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tenho esperança, Tenho esperança, tenho um futuro. tenho um futuro. Deus planeou por mim. Nisso eu creio, sim eu creio. Jesus, és meu alicerce, em quem posso confiar. Jesus, és meu alicerce, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. A tua palavra é Tua